E, meu Deus, sim, voltou o que eu queria ver. O protagonista louco, fora de controle lá. Bom, basicamente você fica sem pé. Então você não fica um arranhadinho no pé, você destrói seu pé, fica em carne viva. Então falaram, pô, que final mais gado. Ele tá destruindo basicamente a cidade inteira porque quer ir lá se declarar pra garota. Olha a destruição que ele causou na cidade, inclusive. Imagina o resto aí. Pois é. Eu não sou muito fã disso. Mas o final é ótimo, vale a pena ver ela inteira porque o final é muito bom. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez pra comentar sobre Mob terceira temporada. O que eu achei da finalização aí do anime, porque acabou. Essa terceira temporada finalizou a história, adaptou todo o material original. O mangá aí que também já foi finalizado. E, bom, o final teve coisas que eu achei muito legais, mas a temporada como um todo, bom, eu vou comentar melhor nesse vídeo. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E, bom, gente, vamos lá. Essa temporada de Mob teve o desenvolvimento final do protagonista, que começou como alguém com dificuldade para socializar com as pessoas, e tinha esses poderes absurdos e psíquicos, e conforme ele ia ficando estressado com as diversas coisas do mundo real, isso uma hora explodia, ou quando era atacado também, e aí ele liberava os poderes dele e fazia um estrago, seja lutando contra alguém, ou perdendo completamente o controle, como foi o caso aí nessa última temporada. E, bom, ele perdia muito o controle na primeira temporada, eu achava até legal, porque cenas eram sempre muito bacanas. Inclusive, é minha temporada favorita até hoje. Alguns vão alegar, pô, mas teve mais luta na segunda temporada? Teve. Mas sei lá, não teve os impactos que teve na primeira temporada pra mim. Tudo bem que o final da primeira temporada, a finalização mesmo, eu achei meio meh. Mas teve um bando de sequências que eu fiquei, nossa, impressionado pra caramba. Então a temporada que teve mais sequências que eu gostei, me impressionaram, foi com certeza a primeira. A segunda teve mais animação fluida e tal, mas as sequências em geral não me impressionaram tanto. Porque elas não me causaram pessoalmente tanto impacto. E, bom, na segunda temporada tem muita ação, muita luta. Então é uma das temporadas favoritas de muita gente, quem prefere esse tipo de coisa. Mas o protagonista está mais no controle. É desenvolvido esse negócio dele não perder completamente o controle quando ele libera os poderes dele. Desenvolve vários personagens aí, até os vilões estão lutando contra ele e tal. Não vou entrar em detalhes aqui. E chegamos à terceira temporada. Já resolvido esse conflito, agora não tem mais nenhum grande inimigo contra quem ele lutar. Então vai mostrando o cotidiano dele, é o que mais foca nessa temporada, a vida cotidiana, que honestamente não é muito divertida. Então eu achei meio chato essa temporada, sendo bem honesto. Foi uma temporada em geral chata. Eu tava bem decepcionado, desde a metade lá, com o Covinhas, que alguns gostaram, acharam emocionante a parte dele, caso defendendo o protagonista lá, reviravolta quanto a ele. E no caso ele morrendo lá, só que na verdade não morreu. Mas o ponto é que muita gente gostou da metade, eu honestamente não me empolguei tanto. De novo, caso eu ache as cenas da primeira temporada bem mais empolgantes em comparação. Mas isso sou eu, é minha opinião pessoal. Mas aí chegou no final. Foi aí que a coisa mudou pra mim. Quando o protagonista é atropelado. Até esse momento, eu tava achando essa a pior temporada de Mob. E eu acho uma pena você encerrar a história com a temporada mais chata. Tipo, a pior de todas. Era melhor que a segunda fosse pior e a terceira voltasse a ser muito boa. Então, eu sempre valorizo isso. Falo direto. O final é muito importante. Isso vale pra temporadas também. Se você tem a melhor temporada como a última, engrandece pra caramba, porque todos os baixos da história que vieram antes, com as temporadas mais fracas, episódios mais fracos, você dá uma amenizada, porque o que fica mais na memória é o final, geralmente, pra maioria das pessoas. E óbvio, alguns episódios marcantes. Pra mim, por exemplo, eu lembro de muita coisa da primeira temporada, porque teve muita coisa que me marcou. O ponto é que se tivesse vários momentos marcantes também na última temporada, eu relevava. No caso, se tivesse episódios chatos e tal, porque teve muitas coisas legais. E isso foi mais ou menos o que aconteceu. Porque a gente chegou aí nesses 3 episódios finais e, meu Deus, sim, voltou o que eu queria ver. O protagonista louco, fora de controle lá. Inclusive, abordando a outra personalidade dele, que ele ficava tentando suprimir, que é a personalidade com os poderes. Porque desde que aconteceu o acidente com o irmão e tal, ele criou esse pseudotrauma aí, toda a explicação na série. Então ele fica tentando suprimir esse outro lado dele. E, bom, ele teve que se aceitar, por assim dizer. Foi o arco final da história para ele finalmente se aceitar por completo. No caso, que os dois mobs, o lado dele poderoso pra caramba, e eles são só. Ele era ingênuo demais, parecia que tinha algo errado ali. E até a ingenuidade dele é explicada por isso, meio que a dupla personalidade dele. No caso, esse lado poderoso que controla os poderes dele
via que tinha muita coisa errada no mundo real lá, no caso que ele estava sendo muito ingênuo, mas ele tentava suprimir essa personalidade e acabava deixando esse lado inocente dele dominar. Alguns não gostaram porque ele sofreu um acidente e aí só ficou no subconsciente dele que ele tinha que ir lá entregar o buquê e se declarar para aquela garota lá que ele é apaixonado desde pequeno. Então falaram, pô, que final mais gado. Ele tá destruindo basicamente a cidade inteira porque quer ir lá se declarar pra garota. Tá, mas o importante é o que aconteceu em volta dele. O objetivo final, que era se declarar pra garota, na verdade ia matar ela se ele chegasse daquela forma perto dela. Mas o ponto é que isso desenvolveu vários personagens à volta dele e ele mesmo. Olha que personagem, hein? Meu Deus! No caso, ele era o pseudo-vilão na primeira temporada. E aí, obviamente, virou um aliado do protagonista depois. Mas como encerraram com ele tentando fazer de tudo lá pra parar ele. E no caso, não querendo agredir o protagonista ao mesmo tempo. Só queria parar ele mesmo. Como ele mudou em comparação como ele era no começo. Então você nota um desenvolvimento enorme. E ele protegeu ainda um bando de pessoas ali. Ele era o herói, na verdade. O protagonista virou o vilão. Ele teria matado um bando de pessoas se não fosse pelo Hanazawa, que protegeu elas ali. Então a cena dele ficou muito legal, porque ele não é páreo pro protagonista, ele é muito inferior a ele em termos de poder, mas ele tentando tudo que podia ali pra parar ele, ao mesmo tempo salvar as pessoas à volta. Nossa, ficou tão legal, passou realmente uma emoção. Então esse personagem cresceu pra caramba pra mim. Então conseguiram usar, por causa desse controle final do protagonista, pra trabalhar todos os pseudo-vilões da série anteriores até. Porque teve também a volta desse cara, que foi vilão da segunda temporada, ele mudando até a atitude dele, decidindo, pelo filho dele, parar de tentar deter o protagonista, porque ele não ia conseguir. E, no caso, ir embora com o filho, priorizar o filho, que ele não fazia na segunda temporada. Então, o autor, ao mesmo tempo que tá dando um final mais climático, por assim dizer, mais grandioso, tá conseguindo desenvolver os personagens centrais, dar aquele desenvolvimento final. Vem o irmão dele também, que ajuda o outro lado dele lá a tentar ganhar o controle, mas ele parece que vai perder mesmo, já era. E aí vem o mestre dele, sim. É ele que é o grande herói do negócio todo no final. Isso, olha, foi totalmente inesperado. O Reigen em uma cena de ação, um negócio que eu não esperava. Tudo bem ele pegar e ajudar, no caso, falar com o protagonista e tal, isso aí era esperado. Mas ele sair correndo lá no meio do caos que tava rolando com os poderes do protagonista, isso foi totalmente inesperado. E a música ainda da primeira temporada. Caso porque é melhor opening ainda, eu acho, da primeira temporada. Então, quando parece que já era lá, porque ele tá tentando ir até o protagonista, inclusive, arriscando a própria vida, porque ele pode morrer a qualquer momento lá. E isso é muito interessante, porque na briga do protagonista com ele mesmo, caso as duas personalidades dele brigando dentro dele, era uma das alegações. Que o mestre dele, na verdade, estava enganando ele o tempo inteiro, só usava ele e tudo mais lá, era um grande mentiroso, que não valia nada, etc. Ele estava sendo feito de bobo por ele. E de certa forma até tava, mas a outra personalidade dele alegava que o cara não se importava de verdade com ele, nunca se importou. E ali mostra o contrário, ele tá arriscando a própria vida para tentar chegar no protagonista. E ele é um humano normal, não tem poderes, não tem nada. Então só isso já é muito emocionante. A gente tá vendo alguém que é basicamente um deus lá e um humano normal tentando chegar até ele. E bom, parece que ele não vai conseguir. E aí entra a música da primeira temporada e ele falando lá que pra tentar, no caso, não perder pro mob, tava malhando nos últimos tempos aí. Então volta a comédia no meio também. É um negócio super dramático lá e vem um pouco de humor. Mas o mais bacana é a animação, tá linda pra caramba, lá tudo explodindo, sendo destruído, e o Reigen correndo lá tentando chegar no protagonista. Essa cena do prédio eu achei sensacional. A cena é muito legal porque ele tá deslizando pela rua, enquanto o prédio tá chegando ali em cima dele, ele sai no momentinho final, pra não ser esmagado, mas é jogado pra frente. Então, ele tá todo estrambelhado lá, mas ele não para, ele volta a ficar de pé lá, vai atrás do protagonista. Eu não consegui deixar de pensar que ele tá correndo descalço, em um chão todo arregaçado, asfalto todo arregaçado. Vocês já correram descalço em asfalto ruim? Bom, basicamente você fica sem pé. Então você não fica arranhadinho no pé, você destrói seu pé, fica em carne viva. Mas fora essa curiosidade, a cena aí ficou bem emocionante. A música por trás empolgava. Quando ele corria igual doido lá, tá chegando no protagonista, e quando ele finalmente tá chegando nele lá, fica tudo em câmera lenta. Então a direção foi ótima dessa cena, caso Paulo tudo em câmera lenta lá, ele tentando chegar, quase encostando nele, e aí o protagonista pega e joga ele no chão com os poderes. Tava na cara, ele não tem chance contra ele, sem poderes ali. Só que aí depois ele consegue parar o protagonista, ele vai pra frente dele, levanta e vai parar ele. Então você fica, pera, como? Isso aí tá virando protagonismo, basicamente, desse cara. Não faz sentido. Só que aí, na verdade, mostra que o Covinhas encarnou nele. Então, uma reviravolta aí. Na verdade, ele não morreu. E ele ajuda a recuperar a consciência do Shigel. Inclusive, o Reigen admite
Tudo aquele negócio lá que ele foi acusado e tal pela outra personalidade, de ser mentiroso, etc. Ele admite que não tem poderes, nunca teve, toda a mediocridade dele lá, ele admite tudo pro protagonista. Então você fica muito bonito, porque ele basicamente destrói todo o argumento da outra personalidade, que ele não se portava com o Mob, e ele foi lá e arriscou a vida dele pelo Mob, sem nada a ganhar com isso, ele só queria realmente parar, no caso, uma pessoa que ele se importava, e ao mesmo tempo ele admitiu todo o negócio lá, sem ser obrigado nem nada, intimado a isso. Ele admitiu porque quis. Então, bem bonito, bem legal esse final. Foi impactante em vários aspectos aí, porque teve muita ação, aquelas cenas de destruição em massa, que eu gosto muito em Mob, sempre gostei. E ao mesmo tempo teve um aspecto emocional, teve o desenvolvimento de vários personagens, até do próprio Reigen. E claro, do protagonista, que finalmente aceita o outro lado dele lá, os dois se aceitam na verdade, e aí viram um só. Então acabou o problema dele de falta de controle, o trauma, etc. Ele, digamos, está curado, por assim dizer. E ele vai lá e se declara, inclusive, pra garota que ele gostava e leva fora. Essa parte é meio surpreendente, porque tudo aquilo tá pra ele lá se declarar pra ela. Olha a destruição que ele causou na cidade, inclusive. Pra ele lá se declarar pra ela. Mas o ponto é que ele volta aí, foi rejeitado. Ele chora e tal, faz parte. Mas uma parte curiosa disso é que o que ela falou pra ele não foi que ela, no caso, não quer ficar com ele, e sim que ela ainda não vê ele dessa forma. Então, o modo que ela fala é interessante. Ela dá a entender que pode um dia acabar vendo ele dessa forma. Eles são separados há muitos anos, aí não conversam há muitos anos, então é normal. No caso, ela tinha uma paixonite por ele na infância e manteve até agora, seria um tanto quanto irreal. O importante é que os dois aí voltaram a se falar a partir daí. Inclusive fala que o protagonista e ela toda hora estão ligando um pro outro aí. E no caso conversando, porque ela agora está em outra cidade, ela se mudou. Mas isso aí dá a entender que sim, no futuro eles podem acabar juntos. O que de certa forma é um problema também. Porque ao invés de finalizar essa parte do romance, que sempre foi um negócio que era temático na série, tipo, o foco central não é romance, mas o protagonista desde o começo é muito apaixonado por ela, fez muita coisa pra tentar melhorar como pessoa, pra tentar inclusive conseguir uma chance com ela, com essa amiga de infância dele. E bom, eles deixaram em aberta a situação, ele pode ou não ficar com ela no futuro. Então é o famoso, imagina o resto aí. Pois é, eu não sou muito fã disso. Eu prefiro quando deixa finalizado essa parte, porque é um negócio que muita gente quer saber, se interessa. É um extra, mas, pô, custa finalizar esse extra? Mas o protagonista no futuro, casado já, tipo, dá um time skip aí. Só fotos resolvem. Tem vários animes que fazem isso. Bota uma ending lá e bota uma fotinha. No caso, bota uma foto dele na faculdade, no caso, aí ele se reencontrou com ela na faculdade, por exemplo, uma possibilidade. Ou no caso, ele mais velho trabalhando já em alguma empresa, fazendo alguma coisa, e aí se encontrando com ela, os dois mais velhos já, e depois os dois casando, mostra os dois com filhinhos, pronto, acabou. Todo mundo feliz, tipo, sorrisão da cara de um bando de gente lá, e acabou bem, finalizou completamente. É claro que o desenvolvimento do protagonista era o principal, e isso foi o foco desse arco final. Como eu falei, a temporada em si eu achei fraca, achei muito monótona, mas esses últimos 3 episódios foram muito bons, e é deles que eu vou lembrar. A série subiu horrores pra mim. Ainda é uma temporada mais fraca que a primeira, em geral, só que o final dela é melhor, de todas as temporadas. Alguns vão achar, por exemplo, o final da segunda temporada melhor, mas eu achei da terceira, de longe. Então, como a terceira, embora como temporada completa seja mais fraca, ela tem o melhor final, o melhor arco final. Então, pra mim, isso elevou muito ela, e a série como um todo. Porque essa temporada tava perdendo bastante ponto a série comigo, porque, nossa, vai finalizar na temporada mais chata. Porque as outras foram melhores, só que aí vem esse final e, não, a temporada foi mais chata, não vou negar isso. Mas o final é ótimo, vale a pena ver ela inteira, porque o final é muito bom. Só não gostei desse negócio do romance aí, deixar em aberto. Caso resolver só o protagonista e tal, que evoluiu muito como pessoa e tal desde o começo da série. Então a gente viu ele amadurecer de verdade aí, resolver todos os conflitos internos dele e tudo mais. Mas o grande objetivo dele, que era o romance aí com essa garota, acabou ficando em aberto aí se vai ou não acontecer de verdade no futuro. E bom, gente, comenta a opinião de vocês também. Qual a sua temporada favorita de Mob? É a primeira também? Ou não? É a segunda? Ou foi essa terceira? E vocês gostaram do final também? Acharam que ele elevou bastante a terceira temporada? Então comentem a opinião de vocês e sobre o que eu falei também. O negócio do romance. Também não preferiu que tivessem finalizado, nem que fosse com umas fotinhos no encerramento. Então comentem a opinião de vocês e é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.